Então, bom dia a todos. Hoje nós damos início às nossas aulas do segundo bimestre, essa é a nossa primeira aula, e trago para vocês a parte da avaliação diária da enfermagem no paciente crítico. Então, uma avaliação de beira-leito do paciente e bem como das condições do seu leito. Então, nós sabemos que os pacientes que apresentam doenças crônicas e descompensam, pacientes que sofrem algum tipo de acidente ou trauma, os próprios pacientes com tempo prolongado de internação, eles apresentam complicações clínicas com declínio da capacidade funcional, podendo necessitar de cuidados intensivos. O atendimento a esse tipo de paciente é bastante complexo, devido à variedade de diagnósticos, polifarmácia, múltiplas patologias, complicações, iatrogenias, e as próprias intervenções terapêuticas são mais complexas, são especiais, né, e se acumulam no mesmo paciente. Então, com relação ao paciente recém-admitido, muitas vezes fica difícil a elaboração de um diagnóstico etiológico mais preciso e, inicialmente, então, é necessário, nesse primeiro momento, a declaração de um diagnóstico sindrômico ou situacional que permita nortear as condutas iniciais. Porém, na sequência, esse diagnóstico que foi dado para o paciente, né? Então, ele servirá como base para confirmação da hipótese, ou ele pode ser totalmente descartado e ser apontado para outras possibilidades diagnósticas. Então, a avaliação diária sistemática do paciente criticamente enfermo é um instrumento fundamental para a prática clínica do enfermeiro intensivista. Para isso é necessário conhecimento, conseguir interpretar, analisar e avaliar as condições do paciente. Precisamos de tomada de decisão para identificar, priorizar e implementar nossas condutas, e isso tudo para prestar uma assistência de qualidade. Então, nós como enfermeiros, nós vamos fazer a avaliação diária, nós vamos investigar através da anamnese e exame físico, a partir daí levantar os diagnósticos de enfermagem para realizar o planejamento da nossa ação e até os resultados que serão esperados. Planejamos, vamos implementar a nossa assistência através da prescrição da enfermagem e assim nós vamos avaliando e reavaliando se houve melhora, se houve evolução do processo de atenção do paciente. Então, essa avaliação diária na UTI é necessária porque, além do paciente, nós temos um leito com fios, cabos, alarmes, monitor, o paciente com diversos dispositivos e muitas vezes isso nos causa até certo temor de entrar no leito de UTI e conseguir fazer a avaliação do paciente. Essa avaliação diária é importante porque nós queremos saber se o cuidado que foi feito até agora, que foi implementado até o momento, está resolvendo, está melhorando, está amenizando o problema do paciente. Nós temos que fazer a avaliação para fazer a percepção da gravidade daquele paciente, porque a partir disso eu vou priorizar os cuidados aos pacientes mais instáveis. Isso facilita a minha delegação de função à equipe de enfermagem. Também facilita otimizar a segurança do paciente. Reunindo todos os dados do paciente, eu posso também entender tendências. A partir de como o paciente está, eu posso ter indícios de que aquele paciente está evoluindo para melhora ou está com o prognóstico pior. Sem essa avaliação diária, eu não consigo realizar o planejamento do meu cuidado. E o que é muito importante, o enfermeiro tem que participar das reuniões, das visitas à beira-leito, visita médica, participar das discussões com relação aos pacientes, os cuidados que serão implementados, os cuidados que serão retirados. Então, fazer a discussão do caso clínico daquele paciente. E a partir disso também eu consigo otimizar os recursos humanos e materiais para o cuidado do paciente e delegar funções à minha equipe. Então, aqui nessa aula, gente, eu não tenho a intenção de trazer para vocês todas as etapas de um exame físico.
Por quê? Porque vocês já tiveram isso em outra disciplina. Aqui eu quero apontar um olhar para o paciente crítico. Que, na verdade, no paciente crítico, quando a gente está dentro de uma UTI, nós temos vários pacientes para serem avaliados e nós não temos tempo hábil de ficar 1h30, 2 dentro do leito de cada paciente, senão vai o dia todo e você não faz mais nada. Então, a etapa da inspeção é uma etapa bastante importante dentro do exame físico, que nos dá bastante informação e isso dá bastante agilidade para o nosso processo de planejamento do cuidado. É claro que vocês sabem, o exame físico, ele é todo sistematizado. Temos a anamnese, inspeção, palpação, ausculta. Nós vamos fazer isso, né? Mas eu não vou ficar revisando aqui para vocês todas essas etapas. Vou apresentar as coisas que eu considero mais importantes para estarmos atentos lá à beira-leito da UTI. Então, a anamnese é muito importante trazer para nós. Isso aqui é trazido ou quando o paciente chega ou durante a passagem de plantão, e também a gente vai lá no prontuário do paciente atrás desses dados dessa anamnese, né? E daí vamos passar para o exame físico geral. O que é bem importante? Vamos focar. Fazer o exame neurológico, aplicação da escala de Glasgow ou escala de Haas, verificar as pupilas, resposta motora e algum déficit focal. Outra coisa importante, a parte da ventilação. O paciente está em ventilação espontânea, está em ar ambiente, está com catéter nasal, está na ventilação. Está na ventilação, como é que está? Está respirando bem, está brigando com o ventilador? Como é que está a saturação dele? A parte hemodinâmica, o paciente está com uso de droga vasoativa, ele está instável, como é que está a pressão, PAM. A parte de abdômen, o abdômen está distendido, teve evacuações recentes, tem ascite, tem feridas pós-operatórias, tem a presença de algum dreno. Com relação à parte dos dispositivos, ele está com sonda nasogástrica, sonda orogástrica, ele tem sonda vesical de demora. Então, como é que está todo esse processo? E as medicações, as drogas que estão sendo infundidas, está em uso de antibiótico e também a parte da nutrição. Então, vamos ver todas essas ações que são bastante importantes. Então, inspeção geral do paciente, tá? Então, além do é tudo junto, só que como a gente tem que trazer para vocês de forma didática, a gente acaba separando as coisas. Mas você olha para o paciente, você já olha para o leito, você já olha para os dispositivos, tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos aos poucos aqui. Estou olhando lá o meu paciente no meu leito. Tem algumas coisas que são importantes. Se ele tem curativo, esses curativos estão identificados, tem data. Tá, os curativos têm que ser trocados a cada 24 horas. A última equipe de plantão fez a troca desse curativo, ou se fez, mesmo assim as condições deles podem estar inadequadas. Como está o processo de fixação de tubos, de catéteres? Esse processo de fixação está de forma correta? Está prejudicando o paciente, sim ou não? Esse paciente está limpo? Como estão as roupas de cama, os lençóis? Ele está devidamente coberto ou é uma mulher que está sem camisola, ela está com o seio exposto? Então, tudo isso tem que ser visto. O paciente está sedado? Se ele está sedado, nós vamos ter que fazer protocolo de sedação. Então, sedação e analgesia, eu vou falar aqui bem rápido, que será a nossa próxima aula. O paciente está com sonda vesical de demora, é necessário manter realmente essa sonda? Também a gente vai ver quando que o paciente precisa manter ou não, ou já dá para retirar. O paciente está com acesso ao venoso central? Se ele tiver com acesso venoso central, é necessário manter esse acesso? Ele está em uso de droga vasoativa ainda? Ou ele está com esse acesso porque foi tentado outros acessos periféricos e ele está muito e demasiado e não conseguiu? Então, tudo isso a gente já vai questionando. O paciente está com dor? Como está a face dele? Está com face de dor? Ele está brigando com o ventilador? Então, vamos aplicar escala de dor. E também vamos ver se tem prescrição de analgesia. Então, essa parte de analgesia, sedação e aplicação da escala de dor eu vou apresentar na próxima aula. Então, aqui, vamos identificar o paciente. É importante dados como quando que esse paciente está internado.
porque ele tem o dia de internamento e o dia de UTI. D1 de internamento, D1 de UTI. Significa que ele internou, já veio para UTI. Às vezes o paciente está D30 de internamento, mas está há 2 dias na UTI, D2 de UTI. Isso é bastante importante. Se eu pego um paciente que já está 30 dias internado, já vou me atentar para esse paciente com relação à lesão por pressão, por exemplo, né? História pregressa. Dados relevantes de sua história mórbida pregressa, quais são as comorbidades que ele apresenta, as patologias crônicas, quais são seus hábitos alimentares, ele é etilista, ele é tabagista, se ele apresenta histórico de alergias, quais são os medicamentos de uso contínuo. Nós temos que verificar o diagnóstico de entrada. Esse diagnóstico de entrada, ele pode ser mudado constantemente, vai se mudando de acordo com o que a equipe de enfermagem vai fazendo exames, vai entrando novos diagnósticos, né? Quais foram os problemas ocorridos desde o início da internação? Então, isso é bastante importante, é onde a gente tem essa história pregressa. Ou a gente coleta diretamente do pessoal do SAMU que trouxe esse paciente, ou dos familiares, mas é bem mais comum a gente já pegar do prontuário do paciente e tem essas informações. Eventos significantes ocorridos nas últimas 24 horas. Na verdade, isso aqui a gente acaba recebendo na passagem de plantão e também a nível de prontuário. O paciente apresentou convulsão, não convulsão, que está escrito errado ali, apresentou rebaixamento no nível de consciência, sofreu trauma, a internação foi por trauma, foi por violência, teve queda de nível, teve a DPOC descompensada, teve que ir para o tubo. Então, essas informações são bastante importantes. Se o paciente já vem num processo de internação, a gente vai pegar na passagem de plantão. Então, vamos iniciar aqui com o processo do exame físico de cabeça e pescoço. Então, nós temos aqui a nossa paciente. Essa paciente, começamos a avaliação no sentido céfalo-podal. Olhamos o couro cabeludo, se está limpo, se tem alguma coisa de sujidade, algum tipo de lesão. Se o crânio é normocefálico, macro ou microcefálico, fazemos palpação desse crânio, pesquisamos nódulos, depressão, protuberância e já vamos fazendo a avaliação conjunta. A parte de tegumento, como é que está esse paciente? Ele está corado, está hipocorado? Está ictérico ou anictérico? Está cianótico ou acianótico? Sudoreico, com pele pegajosa? A presença de lesões na face. Então, vejamos aqui, nós temos a parte, já passamos para a avaliação do couro cabeludo, para a parte da face. Fazemos inspeção da sua expressão e junto, veja que é tudo junto, a gente já também vai fazendo a avaliação neurológica, né? Chama essa paciente, vê se ela responde, se não responde, se ela está com sedação, se não está com sedação, né? Então, aqui, a parte da face, inspeção da expressão, simetria, se tem estruturas, estão todas normais. Podemos fazer palpação dos seios da face, frontal e maxilar. E verificamos, então, já aqui, ó, a parte dos olhos, nariz, boca, pescoço e ouvidos. Essa paciente aqui, ó, com relação a ela com a mucosa oral, ela não foi entubada ainda, ela já apresenta aqui, ó, lábios ressecados com presenças de lesões. Olhamos a parte do pavilhão auditivo externo, então da orelha, se está limpo, se não tem dispositivos, né, aqueles aparelhos de surdez. Na parte do nariz, como que está, se está limpo, se tem desvio de septo, se tem sangramento, se tem secreção. A parte externa aqui, ocular, as sobrancelhas, as pálpebras. Vamos abrir o olho do paciente, abrir a pálpebra, se ele não conseguir abrir sozinho. Vamos verificar a parte das pupilas. Então, aqui, exame físico da cabeça. Então, só aqui na cabeça, quantas informações a gente tem? Também já podemos verificar a presença de tubos, se tem tubo nasoenteral, se tem otote, tubo orotraqueal. Como é que está a fixação desses tubos? Então, vamos voltar aqui na cabeça. Ele está com
curativo. Me parece que ele tá com um dreno aqui, ó, certo? Então, a gente já vai fazer a anotação que o paciente está com um dreno, que está enfaixado. Nós normalmente deixamos para tirar os curativos para fazer a avaliação na hora do banho, né? Se for permitida essa retirada dessa atadura para a gente verificar, né? Já observa aqui que o tubo, vocês vão aprender isso, que o tubo não está colocado da forma correta, está rasgando aqui o canto da boca. Já vamos verificar aqui a distância do tubo, se ela está correta. Aqui, ó, nesse outro paciente, nós temos aqui, ó, uma depressão da região temporal do crânio do paciente. Então, a gente vai localizando essas alterações. Esse paciente aqui está com uma sonda nasointeral, ela está identificada ali, está com data. Então, tudo isso a gente vai vendo. Aqui, ó, também já consigo ver que o paciente está com acesso central, aqui nesse do lado esquerdo, né? Está com curativo, o curativo está identificado, está com data. Já dá para ver se a cabeceira está elevada ou não. Alguns pacientes é para ficar elevada, a maioria, alguns não é para ficar elevada. Continuando aqui a parte de cabeça e pescoço. A parte de cabeça e pescoço, então, aqui da mesma forma, eu tenho um paciente que está com uma atadura na cabeça. Temos aqui, ó, a orelha, me parece que tem uma lesão. Aqui nós estamos com uma sonda nasointeral, ligado na dieta, fixada. E esse paciente já apresenta aqui mais informações para nós. Ele está com colar cervical, ele deve ter algum trauma cervical e ele está com traqueostomia. Então, tudo isso nós temos que colocar no nosso prontuário, temos que verificar se ele permanece com a equipe médica, permanece com esse colar cervical, e a parte aqui também da traqueostomia. Aqui do lado direito, nós temos um paciente que fez isso aqui é muito comum, essa lesão na região do queixo em decorrência do uso contínuo de colar cervical. Esse colar cervical aqui tá mais ideal, porque ele vem aqui e pega todo o queixo, mas mesmo assim pode ocorrer esse tipo de lesão. Nós da enfermagem que temos que prevenir esse tipo de lesão. Também já dá para olhar aqui no pescoço, a parte de uma traqueostomia. Esse do lado esquerdo, o paciente está com tráqueo e ventilação espontânea, do lado direito está com tráqueo e ventilação mecânica. Também já observamos aqui a fixação da traqueostomia e do tubo, se está correta, se não está muito apertada, se não está causando lesão no paciente. A parte aqui dos olhos. Então, nós vamos observar se o paciente consegue abertura ocular espontânea ou não, como é que está a acuidade, o campo visual, se o paciente estiver acordado e puder nos informar. Fazer a inspeção das estruturas externas, sobrancelha, pálpebra, cílio, globo ocular, conjuntiva, esclera, aqui a gente dá para perceber que apresenta um edema periorbital. Já vamos avaliando aqui, ó, couro cabeludo, limpo, a parte da fixação da sonda nasointeral, aqui a fixação do tubo. Dando continuidade à parte aqui de olhos, né? A presença de verrugas na região dos olhos, aqui a parte não tem edema, não tem hematoma, não tem equimose. Aqui a fixação do tubo da paciente tá bem bonitinha. Então, a gente já vai olhando tudo em conjunto, já vejo se a paciente está hipocorada, se está com lacrimejamento, se tem secreção na região ocular. E já fazemos também a avaliação pupilar. Ó, esse paciente já se mantém os olhos abertos. Aqui também traz bastante informação. Mais um paciente com atadura aqui na cabeça, deve ter algum trauma, alguma lesão. Nós temos uma sonda nasointeral fixada de forma totalmente errada, certo? A gente observa o desvio de septo, aqui a esclera, essa parte
branca do olho às vezes está amarelada, está ictérica, as pálpebras, a conjuntiva e aqui a parte interna dos olhos e as pupilas. Olhamos também a orelha, se tem algum tipo de lesão, se tem secreção. Aqui também o tubo. Esse processo de fixação de tubo e sonda está completamente errado e irregular, certo? Aqui já dá para olhar também que temos um paciente com acesso central. Mais uma fotinho de um paciente aqui para ver bem o pavilhão auditivo, ó, tá bem limpinho, não tem cerume, não tem secreção. Tem pacientes que têm infecção, otite, tem secreção fétida, purulenta. Também já avaliou o pescoço, a paciente fez uma intervenção cirúrgica, mas a ferida operatória está bem limpa, sem secreção, sem edema, bem bonitinho. Dando continuidade ao pavilhão auditivo externo, ó, aqui nós temos a presença de lesões. São crostas de feridas aqui, isso é muito comum de ocorrer devido à fixação do tubo quando ocorre aqui, ó, dessa forma. Esse aqui não dá para... Aqui não dá para ver. Esse aqui não dá para contar porque ele está com fixação errada, né? Então, aqui, ó, esses tipos de lesões, nós vamos avaliando no prontuário. Se a paciente tiver que permanecer com fixação, temos que informar a nossa equipe de fazer uma fixação mais adequada e tomar cuidado. Aqui com relação ainda à face, a parte da boca, ó. Como é que a gente vai colocar essa paciente? Está apresentando mucosa ressecada. E a gente já avalia também a parte da higiene oral. Mas a língua dela está bem limpinha, não tem saburra, não tem sangramento. Tudo isso nós vamos observando. Juntamente a gente já observa o pescoço. Temos aqui uma traqueostomia. O paciente está em ventilação, aqui vai o tubo. Ah, professor, está bastante sangrante. Provavelmente essa traqueostomia ela é recente, daí ela sangra, mas a partir de 24 horas já não sangra mais. Aqui nós temos um acesso venoso central em subclávia direita, com o curativo transparente, identificado, não tem sinais logísticos, tudo direitinho. Aqui do lado direito, outra paciente, isso aqui é o fixador de tubo. Quando vocês forem fazer estágio lá na UTI, vocês vão verificar que na fixação do tubo, nós temos esse velcrozinho aqui. Se o fixador do tubo não for bem colocado no velcro, esse velcro, gente, dilacera a mucosa labial do paciente, porque ele é áspero e grosseiro. Então, aqui a gente verifica que a paciente, ela tá com os lábios, tá a face demaciada, lábios hidratados, tá com boa higiene oral. Aqui os lábios ressecados e com lesões. Essa paciente tá um pouco hipocorada. Então, aqui, ó, lesões. Vamos verificar se aqui tem sangramento. Esse dente pode machucar a língua, às vezes a gente chama o pessoal da odonto para fazer extração de um dente que possa estar causando lesão, então mucosa ressecada. Aqui na parte superior há uma língua completamente suja, com saburra. E aqui na parte inferior fazendo a higiene oral do paciente. Então não é porque ele está entubado que a gente não vai fazer a higiene. É um pouco mais... Tem que ser um processo um pouco mais cuidadoso, mas é bastante importante. Senão ele evolui para pneumonia associada à ventilação. Dá para observar aqui o nariz, a sonda nasoenteral. Outra coisa bastante importante com relação à parte de cavidade oral é a presença de candidíase oral. Normalmente os pacientes que estão na UTI, eles são imunodeprimidos, eles utilizam muitos antibióticos que alteram toda a microbiota normal da cavidade oral. Então, estar atento na avaliação da língua, de mucosa oral, se não há presença de placas esbranquiçadas ou outros tipos de lesão. Também com relação ao pescoço, é bastante importante perceber o engurgitamento da jugular. Então, aqui dá pra gente perceber bastante que a jugular está bem engurgitada.
Então, nós vamos fazendo em cabeça, pescoço, fazemos avaliação neurológica, porque nós avaliamos já o nível de consciência, nós já observamos a pupila, se tem fotorreação, já pedimos para o paciente abrir os olhos, se ele já não estiver com os olhos abertos, aplicamos a escala de Glasgow, já verificamos se ele está em sedação, devemos aplicar a escala de Haas, já observe-se também se ele consegue fazer algum movimento, se apresenta déficit motor. Descendo do pescoço, temos a avaliação torácica. No tórax, nós temos a avaliação cardiovascular e a avaliação do sistema respiratório. Então, na avaliação cardíaca, nós vamos aqui entrar com a ausculta, né, percussão e palpação, mas principalmente a parte da ausculta, vamos perceber o ritmo, frequência cardíaca. Se na ausculta eu consigo observar as bolhas cardíacas, se ocorre a presença de algum tipo de cicatriz, de retrações e simetria, como está o formato do tórax. Tem o paciente de POC que tem o tórax na base bastante dilatado, que a gente chama de tórax em barril. Se o paciente está em ventilação espontânea, em ventilação mecânica, se ele está com catéter, se ele está com máscara de VNI, então nós já vamos fazendo essa avaliação. Podemos fazer a nível do tórax também a percussão do ápice até a base, para perceber se tem um som claro, som tipânico, submaciço, maciço, todo aquele processo do exame físico. Perceber a expansibilidade torácica, observar se o paciente está fazendo utilização da musculatura acessória, fazer então a ausculta, se ele tem movimentos ventilatórios, se tem murmúrios vesiculares presentes, ou se na ausculta pulmonar apresenta ruídos adventícios, como roncos e sibilos, ou estertores finos e grossos. Conjuntamente já vamos percebendo a saturação que está no monitor, vamos observar se ele tiver em ventilação mecânica os parâmetros ventilatórios, como é que está esse padrão ventilatório, os parâmetros ventilatórios estão altos, se ele está apresentando tosse, expectoração, está cianótico. Então, tudo isso a gente vai avaliando em conjunto, tanto o cardio como a parte respiratória. Também vamos já colocando aqui, que eu não estou falando muito da parte dos exames, mas também já a gasometria, o raio-x do tórax, aqui é bastante importante. Então, começando aqui com o tórax, já observamos então uma paciente com acesso central. Esse acesso central foi feito a cobertura dele, como a gente chama de película transparente. E essa película transparente ela é indicada para ser colocada não logo após a realização do acesso, porque logo após a realização do acesso, ele sangra muito, e daí acontece isso aqui. Então, essa coagulação desse sangue cria aqui um microambiente adequado para a proliferação bacteriana, e daí nós vamos propiciar no paciente uma infecção sanguínea relacionada a esse dispositivo. Então, temos que tomar bastante cuidado. Então, logo após a realização do acesso central, o curativo é feito com gaze e é feito com micropore, coberto com micropore, a cobertura. E posteriormente, após 24 horas no mínimo, ele pode ser trocado por essa película. Então, essa película aqui, de jeito nenhum, pode se manter, porque já em seguida a gente vai observar o início de sinais flogísticos e isso não é bom. Então, dando continuidade aqui, já temos o tórax, temos um abdômen bastante comprometido. Mas aqui a nível de tórax, nós podemos perceber manchas de equimose. Pode ser devido ao trauma que ele sofreu, não sei a condição do paciente. Podemos ter assimetria torácica, observar presenças de cicatriz, ele pode apresentar dreno, pode apresentar, não tem como demonstrar aqui, enfisema subcutâneo, que é quando o ar se acumula aqui abaixo da epiderme. Nós apalpamos a região, principalmente torácica e de pescoço, parece que tem uma esponjinha embaixo da pele. Então, nós vamos fazendo a nossa avaliação. Já observando esse abdômen aqui, ele tem um curativo, tem uma ostomia, tem lesões aqui por micropore. A hora de tirar o micropore, arrancou aqui a pele dele. Então, tem bastante informações.
Na parte gástrica, nós vamos fazer a avaliação gastrointestinal, fazemos exame físico do abdômen. Lembre que no abdômen sempre a gente faz a ausculta antes do que a palpação, porque senão a gente estimula os ruídos hidroaéreos, né? Então, nós dividimos para fazer a avaliação nos quadrantes superior e inferior. Observamos contorno, simetria, características da pele, o movimento, se o abdômen está plano, distendido, escavado, se a pele está íntegra, se tem cicatriz, se tem manchas, se tem estrias. Fazemos a ausculta, se tem ruído hidroaéreos presentes, é que temos movimentos peristálticos, às vezes a gente não consegue, eles estão abolidos ou diminuídos. Depois a gente faz a palpação, lembrar lá sempre no sentido horário, iniciando pelo quadrante inferior direito. Na palpação vamos procurar nódulos, podemos encontrar massas aumentadas das vísceras, né? Que a gente fala como foram encontrados, vísceros, megalias. Podemos sentir no abdômen um aneurisma da aorta. Podemos sentir com a palpação no abdômen o globo vesical, quando a bexiga está cheia, precisamos passar uma sonda vesical de alívio, né? Quando os ruídos hidroaéreos estão presentes, significa então que o intestino está funcionando, isso é bastante importante. A percussão nos auxilia na localização e distribuição de gases, de massas e líquidos, também apresenta sons tipânicos ou maciços. Outra coisa que durante a palpação a gente observa se o paciente faz faces de dor. Então, são várias informações que eles nos apresentam. Também aqui, quando vem o abdômen, lembra a parte da digestão. O paciente está com dieta oral líquida, ele está com sonda nasogástrica, ele está em dieta parenteral. Também já fazemos a avaliação metabólica e renal, a parte da diurese, balanço hídrico, e vamos avaliar a parte de exames, outras funções. E a parte endócrina, ele apresenta hiperglicemia ou hipoglicemia? Está em isoinsulina, tem que repor glicose, tem que fazer insulina, ele tem outras alterações hormonais, como necessidade de hormônios da tireoide, ele tem uso de cortisol, ele apresenta diabetes insípidos. Então, são muitas coisas que nós vamos avaliar. Vamos aqui para o abdômen. Então, nós temos aqui do lado esquerdo um abdômen com uma ferida pós-operatória, né? Então, observamos que os pontos estão aqui sem sinais flogísticos. Vamos fazer a limpeza e fechar o curativo. Aqui se observa uma lesãozinha que pode ser por dispositivo. Esse abdômen, ele está um abdômen plano e tem que ver daí quais são os indícios durante a palpação. Aqui já temos um abdômen mais globoso e temos uma mancha aqui, uma equimose. Provavelmente pela administração de heparina, de anticoagulante. Aqui um abdômen de um paciente pós-cirúrgico, ele tem 4 drenos aqui. Esses drenos a gente tem que determinar a característica do líquido drenado, se é escuro, se é claro, se é compulso, se é sanguinolento, e a quantidade desses líquidos dentro da bolsinha. Veja que diferente desse, aqui ó, os pontos estão bem próximos e a cicatrização está em plena evolução. Aqui o que aconteceu? Distensão do abdômen, os pontos rasgaram. Aqui tem acúmulo de secreção. Esse paciente vai ter que voltar para o centro cirúrgico e provavelmente pôr uma bolsa de Bogotá aqui para até fechar esse processo. A parte dos genitais. Então, nós temos aqui um genital masculino que, devido à presença da sonda, está causando bastante lesão. Então, o processo correto de fixação da sonda diminui esses riscos de lesão.
Também observamos a presença de secreção, de sangue, se não está edemaciado a parte do saco escrotal. Na mulher também observamos aqui presenças de assadura. Isso aqui são lesões por fixação da sonda pelo micropore. Se não tem secreção, se não tem sangramento ou outras alterações. A avaliação vascular. A avaliação vascular é bastante importante porque nos dá informação, então, tanto do sistema cardiovascular, a parte de oxigenação e a parte do tegumento. Então, aqui, verificando o pulso na região de membros inferiores, tem a parte aqui superior pedial, a parte tibial, mais acima a parte poplítea, verificando se tem pulso, se as extremidades estão cianóticas, se estão frias, se estão aquecidas, a perfusão periférica, presença de varicoses e de varizes. Então, fazemos essa avaliação. O que a gente pode encontrar? Podemos encontrar, então, esse tipo de lesão. Isso aqui é uma lesão isquêmica, ó, um pé bem edemaciado, mas o pé direito aqui não está isquêmico. Isso aqui são áreas de necrose e aqui ainda rasgou a pele. Isso aqui é uma skin tears que a gente chama. Então, processo vascular. Se for verificar o pulso nesse pé, a gente não vai encontrar e a extremidade vai estar fria e não vai ter perfusão periférica nenhuma aqui. Aqui é a observação e avaliação vascular e tegumentar de uma paciente pós-operatória com fixador. E vejam que está tudo aberto. A região do tecido começa a edemaciar, que os médicos vêm aqui e fazem essa abertura para que não haja um rompimento de toda a estrutura. Também temos que verificar aqui o pulso, temos que verificar a perfusão periférica, sinais flogísticos, presença de secreção e fazer o curativo. Dando continuidade aqui, avaliação vascular tegumentar. Essa paciente tem uma úlcera, isso aqui é uma úlcera venosa. Então, não é uma lesão por pressão. Então, manter os cuidados aqui com a ferida, manter a ferida úmida, fazer uma cobertura adequada. Aqui é um processo da pele que a gente chama de marmorização. É um processo bem característico de isquemia e hipóxia. Veja na parte de pés, que está com a coloração diferente, e isso aqui é bem característico do indivíduo que está indo a óbito. Na avaliação tegumentar, vamos avaliar as lesões por pressão, aplicar a escala de Braden, apalpar aqui para ver se esse eritema é branqueável ou não branqueável. Então, prevenção de lesão por pressão. Aqui está aparecendo um processo mais alérgico, uma parte de avermelhada com eritema. Aqui nos membros superiores nós temos edema, temos hematoma, a pele, ó, uma pele de idoso fina, fácil de rasgar. Aqui o membro superior bem edemaciado, com equimose. Se avaliar aqui, é difícil avaliar pulso. Essa foto que eu tirei para mostrar bem a característica do edema. A gente faz a compressão e ele não descomprime, permanece por um longo período de tempo. Avaliação tegumentar, isso aqui é uma sonda vesical de demora que deve ser fixado na parte interna da coxa e nós fixamos com micropore. A hora de tirar o micropore, arranca a epiderme da derme e faz essas bolhas aqui. Então, isso aqui é uma lesão por dispositivo que nós chamamos. Na mão desse paciente aqui, nós observamos o baqueteamento das unhas. O que é isso? Normalmente, as unhas das pessoas têm uma pequena angulação aqui na base da inserção da unha, e nos pacientes que estão em processo de hipóxia por longo período, isso aqui fica reto. Eu vou trabalhar isso com vocês lá na parte do idoso. Avaliando as partes dos dedos das mãos, vejam que cada dedinho aqui está bem roxinho. Isso aqui é excessivo uso de agulhas para a determinação de glicemia capilar.
Então, veja, gente, que muitas coisas que a gente acaba observando. Também, além disso, a gente vai verificar os sinais vitais com relação à temperatura corporal, verificar se não está com febre. Para ser sinal de infecção, nós temos que ter alguns fatores associados. Então, a hipertermia. No hemograma, vamos ter no leucograma leucocitose, aumentos de leucócitos. O aspecto de coleta de culturas pode dar positivo para algum tipo de cultura, urocultura, hemocultura, cultura de ferida. Se o paciente já está uso ou não de antibiótico, se esse antibiótico está desde quando, qual antibiótico que é, fazer antibiograma para ver se o paciente está respondendo, se não está com resistência a esse antibiótico. A avaliação hematológica, todas as partes dos exames a gente vai ver depois, né? Vamos verificar a parte de hematócrito para ver a parte de hidratação e de anemia, o coagulograma, os medicamentos que causam alteração, que a gente chama de discrasias sanguíneas na parte hematológica. E também temos a avaliação nutricional, que é bem importante. Se o paciente está com via oral, como é que está sendo essa aceitação dessa alimentação, se está por via enteral, a dieta está bem instalada, está dentro da validade, o paciente não está apresentando estase, não está apresentando diarreia. A parte da ingesta calórica fica mais com a nutrição, essa parte de ingesta calórica, proteica e lipídica. Então, isso aí fica mais com a nutrição. A nossa parte é garantir que a dieta chegue ao paciente, que ela seja instalada, administrada de forma correta, na vazão prescrita pela nutricionista, que ela não ultrapasse o seu tempo de validade, que ela não permaneça desligada quando é desnecessário ela estar desligada. Também temos a avaliação psicossocial, se o paciente está apresentando depressão, se ele está apresentando delírio dentro da UTI, que é bastante comum, principalmente no idoso. Se há necessidade da presença dos familiares, né, de um acompanhamento psicológico. E, como eu vim apresentando, a avaliação dos tubos, drenos, de catéter e da medicação. Posicionamento dos tubos, drenos e catéter, processo de fixação, se ele está datado, se está assinado quem fez, se tem presença de sinais flogísticos, também checar o ritmo de gotejamento das drogas nas bombas, se a bomba está funcionando, se ela está ligada na tomada. Então, tudo isso é importante. Então, além de a gente avaliar o paciente estar atento a muitas informações, nós vamos ter que fazer a inspeção das condições do leito do paciente. Normalmente, o paciente que está na UTI, ele está entubado. Se ele está entubado, precisa estar com a cabeceira elevada para evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica. Alguns pacientes que estão com avaliação de pique da pressão intracraniana, eles precisam ficar com a cabeceira mais rebaixada, mas daí vem a informação do pessoal da neuro. Sempre manter e estar atento se as grades da cama estão elevadas, isso é questão de segurança do paciente. Verificar se os alarmes dos monitores estão ligados, que às vezes a equipe da noite, principalmente, eles tendem a desligar para não incomodar tanto. Verificar se as bombas de infusão estão ligadas na tomada, se elas estão funcionando de forma adequada. Todo medicamento na bomba deve estar identificado qual medicamento está naquela bomba e está sendo infundido. Na bolsa de solução do medicamento deve estar identificado a medicação, o gotejamento, o tempo, quem preparou aquela medicação. Os equipos também devem ser identificados, se eles estão com data, quem identificou. Observar se a dieta do paciente está ligada, identificada e dentro da validade. Observar se a bolsa coletora da sonda vesical de demora está disposta acima do nível do chão. Verificar as saídas de ar da régua de ar, se elas estão fechadas, identificadas. Verificar se não há um acúmulo de materiais excessivos dentro do quarto, muitas compressas de gases, muitas seringas. São materiais que posteriormente, quando o paciente sair, provavelmente deverão ser jogados fora e não ser utilizados. Isso causa bastante desperdício, né? Então, vejam, gente, que quero mostrar para vocês que a gente tem que estar bastante atento e são bastante itens a serem observados. Então, a enfermeira e a equipe de enfermagem do paciente crítico é de extrema importância o nosso trabalho.
No paciente crítico, então, devido ao grande uso de dispositivo, a terapias mais complexas, ele demanda da nossa atenção muito maior. Por isso que na UTI, 2 pacientes para um técnico de enfermagem, né, e 10 pacientes para um enfermeiro. E mesmo assim, a gente é bastante complexo e bastante difícil de manter o nosso atendimento com segurança e qualidade. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Até mais.